estamos de volta aqui com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos aqui, eu vou falar assim, que é uma lenda, porque o Dr. Fernando Monteiro é a lenda aqui de Marabá. Como eu já disse no primeiro bloco, todo mundo conhece o Dr. Fernando. Se não conhece, já ouviu falar, né? E hoje nós temos o prazer, o privilégio de tê-lo aqui conosco, passando informações assim muito valiosas. Então, vocês não podem perder nenhum bloco, viu? Tem que ficar ligadinho aí. E nós estamos discutindo sobre anemias. O que você precisa saber sobre anemias? Já falamos um pouco aí no primeiro bloco, ele explicou o que significa anemia, e agora a gente vai continuar aqui a nossa resenha, o nosso bate-papo aqui com o Dr. Fernando. E, para início, eu já gostaria de perguntar assim, Dr. Fernando, só pela cor da minha pele, né? Posso dizer que tenho anemia? Existem outras doenças que podem estar atreladas à cor da pele? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Como a anemia talvez seja uma das doenças mais populares que existe, ela é muito conhecida, né? Quase que todo mundo tem noção que existe anemia, enfim. Então, há uma tendência das pessoas acharem assim, dar diagnóstico pela pá. Doutor, essa minha filha está, as mães, os avós, enfim, olha para o filho, para um parente, né? E vê que a pessoa está com pálida, e diz, olha, acha logo que está com anemia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a tez, a cor da pele varia muito, né? Então, por exemplo, existem pessoas que a gente chama de morenos claros. São pessoas que têm a cor da pele pálida já. Às vezes a pessoa é um pouco um moreno mais claro e passa muito tempo sem pegar sol, ele vai ficar com a pele mais clara e necessariamente não tem anemia. Então, a gente não dá anemia pela cor da pele, né? Você pode sim analisar, olhar a mucosa, né? O interior da boca, olhar a extremidade dos dedos, enfim. Mas, como eu falei, o diagnóstico sempre você vai precisar de um hemograma para falar. Você pode até suspeitar, mas não pode dar diagnóstico, né? E existem sim outras doenças que causam, né? A própria hepatite, que causa já icterícia, que é uma coloração amarelada dos olhos, né? A pessoa às vezes fica muito. Então, existem outras patologias, sim, mas a gente não dá para diagnóstico, e isso é importante ter essa informação, tá? Nem sempre, às vezes, as mães, acha a criança, porque olha a pele, a cor da pele do rosto, um tom mais chegado ao amarelo, de achar que aquela criança já tem anemia. Às vezes até se surpreende. Tem pessoas que às vezes têm uma quantidade até para doar sangue e tem a pele um pouco mais clara. Tá? Essa discussão, doutor Fernando, porque as anemias são muito constantes nos consultórios, né? Os pacientes com anemia. E o telespectador que está assistindo aí agora, assim, deve viver essa situação que nós vivemos como profissionais. Muitos insistem porque querem que passe uma vitamina, que é a base de ferro, para tratar a anemia. E muitas situações não tem indicação. Explana um pouco para o telespectador, para que ele fique mais tranquilo a respeito disso, que não é só com aquelas vitaminas à base de ferro, sulfato ferroso, por exemplo, que se trata a anemia. Olha, eu tenho uma experiência, né, pessoal. Durante 12 anos eu fui médico da FUNAI e trabalhei com os índios, né? Então, a gente pegava índios absolutamente sadio, respeitável, e não tomava vitamina, não tem, né? Isso é uma cultura que a gente brasileiro tem, eu preciso tomar vitamina, é uma necessidade, a gente toma-se vitamina assim, desnecessariamente, sem nenhum padrão mais acadêmico para ver isso. Normalmente, veja, se a gente tem uma boa alimentação, eu tinha um professor de pediatria que dizia que vitamina de criança, por exemplo, a gente compra na quitanda, né? Que é verdura, é fruta, isso que é vitamina boa para a gente tomar, de uma forma natural, sem ter associado a química, nada contra quem faz vitamina, absolutamente, mas a gente tem que ter esse cuidado, tá? Vamos voltar aqui especificamente à anemia. Nem toda anemia é uma anemia ferropriva. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente acontece, que, por exemplo, as pessoas olham, né, vejam que pela cor da pele deduz que a criança ou a pessoa lá que ela está, enfim, está com anemia, compra sulfato ferroso, que é uma medicação que vende sem prescrição médica, e começam a tomar. Cuidado, tá? Excesso de ferro faz mal, como qualquer outra substância em excesso faz mal, tá? Pode causar vários problemas, inclusive graves da saúde, elevar a ferritina, que é a reserva de ferro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá?
eu recomendo que você não prescreva, não faça assim, compra na farmácia anemia sem ter um diagnóstico, porque às vezes a gente acha que aquela pessoa tem, e como eu falei anteriormente, né, às vezes outra pessoa tem até sangue demais, não há necessidade nenhuma de tomar ferro. E aproveitar até para falar, porque existem as fontes naturais de ferro, tá certo? Principalmente as carnes vermelhas, o fígado de boi. Quem tem costume de comer o rim de boi também tem bastante carne vermelha, a beterraba, a gema do ovo, existe, por exemplo, os vegetais de folha verde escuro todos, né, da cor da couve, aquele verde mais forte, né, couve, brócolis, rúcula, todas essas folhas verde escura que tem aquela cor, que faz parte da alimentação, né? Até porque essa alimentação básica do brasileiro, feijão, arroz e carne, né, tem praticamente tudo que a gente precisa. Então, é a fonte natural de ferro, tá? A gente recomenda que quando a pessoa faça uso desse tipo de alimento, o ideal, se você puder tomar junto com um suco que seja rico em vitamina C, como acerola, laranja, limão, né? A vitamina C, ela ajuda o ferro a penetrar na célula, né? Como se ele abrisse a porta para o ferro entrar. Então, ajuda bastante. São recomendações que a gente faz assim, em termos de alimentação, que não há necessidade de estar tomando remédio sem uma prescrição e uma orientação médica. É importante essa discussão, doutor, porque muitas pessoas gostam do caminho mais rápido, né? Não querem assim esperar ou algo mais, como o senhor estava explicando, né, a respeito da alimentação. Querem corrigir logo algo ali instantâneo, não é isso? Exatamente. Às vezes a pessoa nem tem anemia, na verdade já está tomando remédio. Às vezes, como eu digo, né, ter cuidado porque pode, né, tudo em excesso, né, o ferro em excesso, existe até uma doença chamada hemosiderose, em que aumenta a quantidade de ferro, aumenta demais. Às vezes a gente tem paciente que tem uma quantidade grande de ferro, que a gente tem que usar algumas substâncias até para baixar esse nível, é um tratamento mais complicado, mais caro e de mais difícil acesso. Então, cuidado quando for fazer esses ferros por aí. Doutor, nós falamos aqui um pouquinho dessa questão da anemia ferropriva e eu queria adentrar no assunto sobre a anemia congênita, né? Então, assim, como podemos saber se uma criança nasceu com anemia congênita? Como é que é feito esse diagnóstico? Olha, é assim, tudo nosso é determinado geneticamente, né? Então, nós somos assim, 50% da gente herda do pai e 50% da mãe, né? Então, sexo, todas as características, né? Então, eu gosto de exemplificar pelo sexo, que é o mais simples. As mulheres têm o que a gente chama de cromossomo, 2 cromossomos X. E os homens têm um cromossomo X e um Y. Então, a gente diz que quem determina o sexo é um homem, porque como a mulher só tem cromossomo X, ela vai mandar um X no momento da fecundação, e aí, se vier um X do homem, nasce uma mulher, se vier um Y, nasce um homem, né? Então, nas hemoglobinopatias é assim, são doenças herdadas geneticamente. Então, vamos imaginar que um homem tenha traço de anemia falciforme e a mulher tenha traço de anemia falciforme. O que é isso? Então, a gente representa a hemoglobina normal pela letra A maiúsculo. Então, normalmente, nós temos 2 A maiúsculo. Um que a gente herdou do pai, um que a gente herdou da mãe. Então, se o nosso pai e a nossa mãe tiverem uma letra diferente, a S, que é representada pelo S ou pelo C, a mais comum é a S. Então, em vez do indivíduo ter um traço de anemia falciforme, ou seja, ele tem uma hemoglobina representada pela letra A, que é normal, e uma hemoglobina S. Dessa união, desse cidadão com uma hemoglobina AS com uma mulher com uma hemoglobina AS, existe 25% de chance de vir o S do homem e o S da mulher. Aí, nesse caso, em vez do indivíduo ter hemoglobina AA, ele vai ter SS. Nesse caso, ele vai ter anemia falciforme. Então, é o exame que faz parte do teste do pezinho. Por isso, mãe, é muito importante, quando nasce sua criança, fazer o teste do pezinho, tá? Que naquele momento a gente já pode detectar, é feito esse exame, tá? E pelo teste do pezinho a gente já pode suspeitar que a criança tenha uma hemoglobinopatia ou tenha 2S ou um S, aí já encaminha para fazer um exame mais específico, tá? Que chama-se eletroforese de hemoglobina, que é um exame que dosa, exatamente identifica os tipos de hemoglobina para a gente dar o diagnóstico. E também é uma lei que existe no Brasil, toda vez que você vai doar sangue, um dos exames que se fazem
nas bolsas de sangue de doadores é a eletroforese da hemoglobina, então é identificado lá se ele tem. Então, geralmente, a gente descobre que os indivíduos têm traço de anemia falciforme, às vezes na doação de sangue, e faz o que a gente chama de aconselhamento genético. Então, o indivíduo passa a saber que se ele tiver traço, tiver um filho com uma mulher, com uma pessoa que tiver traço também, existe 25% de chance de ter essa doença anemia falciforme. E existe uma outra doença, que é a talassemia, em que, como eu falei, nós temos 2 A, né? Mas não é tão simples assim, existe o A1 e o A2. O A2, existe uma quantidade limite dele, né? Vai de 2 a 3,7%. Então, se uma criança tiver uma quantidade acima daquele valor, ou seja, tem mais A2 do que a quantidade padrão determinada, ele vai ter essa doença chamada talassemia, tá? Que também é uma hemoglobinopatia, e que, a depender da situação, existe uma forma maior, uma menor da doença, já é um detalhe mais técnico, que a pessoa também pode ter isso. Então, são as doenças da hemoglobina que a gente descobre assim, no teste do pezinho ou na transfusão, ao fazer doação de sangue de mais adultos, né? Nos últimos anos, quase que todas as crianças fazem, por isso que é muito importante sempre fazer o teste do pezinho, que é onde a gente tenta descobrir essas doenças já no nascimento, para já começar a tentar fazer algum tratamento de melhora de qualidade, da qualidade de vida daquelas crianças. Doutor, o senhor falou num assunto muito importante, que é a respeito do teste do pezinho. O senhor falou bastante, frisou muito a importância desse exame. Mas ainda, vamos falar aqui a nível da nossa região, né? Ainda existe muitas mães, chegam muitos casos assim de mães, de familiares, né? Vamos dizer assim, em geral, que o pai e a mãe, de não levarem os filhos para fazer o teste do pezinho. Acontece assim, por que a gente possa afirmar que acontece? Porque, infelizmente, às vezes a gente fica triste com isso, mas dá diagnóstico já de pacientes com anemia falciforme já na idade adulta, né? Ainda outro dia eu peguei um adulto jovem, paciente de 26, 28 anos, né? Que vinha de vez em quando tinha anemia, investigava, dava um ferro, enfim. E a gente foi fazer a investigação e descobriu, para surpresa nossa, que ele tinha anemia falciforme, quer dizer, um diagnóstico poderia ter sido, talvez, diagnosticado mais cedo, leva muito tempo, né, para fazer, por falta, às vezes, de uma coisa tão simples que é esse teste do pezinho. E um exame tão antigo, né, doutor? Porque já tem alguns anos, já não era mais para ocorrer esse tipo de situação, né, dado a quantidade de anos que já existe, né? É exatamente um barato, né? E é uma doença realmente muito ruim, porque a anemia falciforme, como eu falei, para vocês terem uma ideia, uma pessoa normal, se ela não tiver anemia, ela tem que ter no mínimo 12 gramas de hemoglobina por cada ml de sangue. E a gente mantém os pacientes de anemia falciforme com 7. Então, imagina o que é a qualidade de vida de uma pessoa que tem, em vez de 12, 7 hemoglobina. Naquele exemplo que eu falei, né, em vez de ter 100 barcos, você tem que trabalhar a vida toda com 60 barcos para fazer o trabalho de 100. Realmente é uma dificuldade difícil. São pacientes que são politransfundidos, eles precisam tomar sangue com muita frequência. Às vezes tem paciente que passa duas vezes por mês, 3 vezes por mês, tem que estar tomando sangue. A gente tem que fazer uma situação especial, que é fenotipar o sangue dele, ou seja, a gente identifica no painel os vários grupos sanguíneos para poder fazer um sangue de mais qualidade. A dificuldade que porque vai no Hemopa, a gente faz a dosagem da hemoglobina, indica a transfusão de sangue, depois eles vão ter que ir para um hospital público, às vezes esperar o sangue chegar, são pacientes, às vezes, de outros municípios, enfim, é um transtorno muito grande, né? E um sofrimento grande, mas desses pacientes que têm a anemia falciforme. Nós temos aqui no Hemopa, acho que tem perto de 200 pacientes, né? Existem estados como na Bahia que tem muitos pacientes com anemia falciforme, mas no Brasil nós temos, dada essa miscigenação de raças, né? Temos muitos pacientes com anemia falciforme. Agora, aproveitando, doutor Fernando, dessas anemias congênitas, o telespectador deve estar curioso aí a respeito de cura. Quando você fala em doença, sempre já vem logo a expectativa, tem cura, não tem cura. Essas doenças, essas anemias congênitas, se descobertas o mais cedo possível ou tardiamente, como é que se trata assim, em relação à cura? Tem ou não, para o telespectador
e já também se familiarizar da importância de diagnóstico, né? Olha, infelizmente, como a grande maioria das pessoas que têm essa doença são pessoas de baixa renda, né? As pesquisas no Brasil, no mundo todo, né, não são tão extensas quanto em outras doenças. Mas já existem alguns avanços, sim, na anemia falciforme. A gente tem um medicamento chamado hidroxiureia, que quando a gente usa nessas crianças, ele aumenta um tipo de hemoglobina na criança, que é a hemoglobina F, e leva os pacientes pelo menos a haver menos necessidade de fazer transfusão de sangue nele, né? E hoje já se tem também o transplante de medula óssea, que é um tratamento relativamente novo, né? Mas que parece ser muito promissor e que parece que com o transplante de medula óssea, né, o paciente pode ficar curado, entre aspas, da anemia falciforme. Mas você vê, a dificuldade é muito grande, né? O acesso é pouco. Ainda poucos lugares no Brasil é feito esse tipo de tratamento, mas é o que a gente tem assim, de mais promissor no futuro é o transplante de medula óssea para tratamento dos pacientes com anemia falciforme. Mas, de uma forma geral, é uma doença que não tem muito tratamento, né? O tratamento é esse paliativo, a criança vai lá uma vez por mês, a hemoglobina está mais baixa do que o nível, ele começa a ficar sintomático, toma sangue, melhora, passa 2, 3 meses sem tomar, daqui a pouco vai, enfim. É uma vida muito difícil, né? E limita muito, inclusive, uma doença limitante, né? O paciente não é toda a profissão que ele pode exercer ao ter anemia falciforme, fica limitado por uma série de situações. Então, realmente uma doença muito, assim, muito limitante para quem é portador dessa doença. Também tem a questão de alguns pacientes que apresentam muitas dores também, né? Cursa com dor também em alguns casos, né? Essa é uma das partes dramáticas dela, como eu falei. Como a anemia falciforme, a hemácia, ela passa a ter o formato de uma foice, né, como se fosse uma coisinhas assim. Então, ela ao passar na vaso sanguíneo uma na outra, elas podem encostar, junta uma grupo na outra e faz aquela vasoclusão, ou seja, aquele vaso diminui a passagem de sangue naquele vaso. Isso provoca dores e dores de forte intensidade. E o que é pior, às vezes, essas pessoas chegam nas emergências e a anemia falciforme não é uma doença muito conhecida, até no meio médico mesmo, né? Então, às vezes, quem está no plantão, atende, não tem um conhecimento, né? E às vezes faz medicação, acaba fazendo só analgésico e não melhora a dor daqueles pacientes, porque às vezes a gente tem que fazer uma diluição, uma hidratação generosa nesse paciente, às vezes vai melhorar com a transfusão de sangue, às vezes é necessário a gente fazer uma troca, a gente tira uma bolsa de sangue e infunde outra, ou seja, tira um pouco do sangue que tem muita falcização e coloca um sangue que não tem e vai melhorando a dor dos pacientes. Mas são situações muito dramáticas, né? Às vezes e as dores são intensas. E nos homens há uma complicação também que às vezes pode fazer uma crise vasoclusiva no nível dos corpos cavernosos esponjosos e fazer o priapismo, que é uma ereção prolongada e dolorosa, né? Que é uma situação extremamente difícil, às vezes, quando o paciente chega, às vezes com um dia, com dor de dor, né? E às vezes até tem que fazer um tratamento mais radical nesses pacientes. Gente, aqui só muitas informações para vocês aí. Como eu falei, eu fico aqui, né, assim, porque a gente já está indo aí para o terceiro bloco, encerrando o segundo bloco, e a gente quer explorar ele aqui. E eu sei que vocês aí também estão espertos e ligados aí no programa. Então, já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.